Romanos capítulo 9, do verso 14 até o verso 18. Romanos capítulo 9, de 14 a 18. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Oremos. Pai, é realmente um privilégio poder estar nessa manhã na tua casa, casa dedicada à adoração, à oração e também, Pai, à instrução da tua palavra. Acabamos de ler, Senhor, um trecho das Sagradas Escrituras e reconhecemos, Pai, que aqui há coisas difíceis para o homem natural compreender. E nos ajuda, Senhor, porque realmente somos muito pequenos, limitados, e temos que nos humilhar na Tua presença, diante da Tua palavra. E nos ajuda nessa manhã a realmente, Senhor, tirar aquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa passagem, Senhor. Para isso nós precisamos, necessitamos, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Ele que realmente é o autor dessa palavra. Que Ele venha nos iluminar, revelar mesmo as coisas que a Ti pertence aos nossos corações. Aquilo que mesmo que o Senhor revela a nós, ficamos satisfeitos. E aquilo que não, Pai, pertence a Ti, só a Ti mesmo. E devemos assim ter compreensão e discernimento para confiar no Senhor. Então eu te peço nessa manhã que o Senhor me ajude nessa hora, Senhor. E também a cada professor que tem responsabilidade de transmitir a Tua palavra, que ela venha mesmo cheia de graça e de verdade. Sabemos que ela fará o que Te apraz. Ela mesmo edifica vidas, transforma, salva e também condena, Senhor. Então, entregamos as vidas preciosas que chegaram aqui nessa manhã. Seja uma criança, um intermediário, um jovem, um adulto. Senhor, faça a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós iniciamos esse capítulo 9 e temos assim mostrado aos irmãos que do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja ali em Roma, ele vai tratar mais especificamente com o povo judeu, a nação de Israel. E o propósito e o objetivo dele aqui, do apóstolo Paulo, é realmente mostrar a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Deus é soberano. E o foco aqui é a eleição, é a salvação. E Paulo começa com uma demonstração realmente de amor por aquele povo. O povo judeu
Paulo era judeu, né? E ele não só demonstrava, não só dedicava, mas ele começa com uma declaração sincera, verdadeira, a respeito do povo de Israel. Então, o capítulo 9, ele diz, no verso 1, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo e na minha própria consciência, né? Uma declaração sincera, verdadeira, a respeito deles, né? Dos judeus. E qual era o motivo disso? Paulo, aqui, ele vai demonstrar o amor que ele tinha por eles, pelo motivo muito especial, e assim, até ele diz aqui no verso 2, né? A demonstração de amor, Paulo diz, olha, é que tenho uma grande tristeza e incessante dor no meu coração. Ou seja, Paulo demonstrava o amor dele pelo fato de estar preocupado com eles, a ponto mesmo desse homem, né, conviver com uma grande tristeza e uma incessante dor no coração. Quem tem dor crônica sabe como é, não é? É um privilégio ter dor crônica. Muitos irmãos aqui convivem com dor. E é triste, é chato, não é? Você conviver com dor, uma dor incessante. Uma dor física. Mas aqui era uma dor profunda, porque Paulo diz que era no coração, era na alma, não é? E o motivo dessa dor, amados irmãos, no capítulo 10 ele diz, ele declara, no verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Ele está tratando com o povo de Israel. Veja, é para que sejam salvos. Então Paulo declarava essa sinceridade, demonstrava essa dor no coração, porque ele via, ele percebia, ele entendia que a nação de Israel precisava, necessitava da salvação, não é? E ele, como judeu, salvo por Jesus Cristo, entendeu e tinha mesmo, né, Paulo convivia tristemente, porque a maioria do povo judeu necessitava de salvação. E Paulo não só, né, declarava, demonstrava, mas a dedicação dele era intensa, tamanha, que ele diz, olha, no verso 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, um amaldiçoado por Deus, não é? Separado de Cristo, preferiria eu isso, ou seja, uma pessoa separada de Cristo, ela está fadada ao inferno, a perdição eterna. Então Paulo diz, olha, eu prefiro ir ao inferno, estar separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Se com isso, com a minha atitude, com a minha demonstração, eu, assim, através disso, eles recebessem, né, a salvação, a libertação dos seus pecados, eu estaria satisfeito. Chegaria até esse ponto, por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas na carne, né? Irmãos na carne, isso é importante a gente frisar. Não só a declaração sincera, verdadeira a respeito dele, nós vimos isso, né? Mas a demonstração do amor por eles, a ponto que Paulo chegaria, né? E não só isso, mas a dedicação intensa que Paulo demonstrava na sua vida com o povo judeu. Nós sabemos que Paulo foi salvo e Deus, assim, o Senhor Jesus, né, deu um ministério a Paulo mais específico para ir levar o evangelho ao povo gentílico, aos gentios. Mas Paulo não deixava de ter o amor, a dedicação intensa pelo seu povo.
pela sua nação, pelos seus irmãos na carne. Tanto é que, aonde Paulo ia, em cada cidade que Paulo chegava, né, ele primeiramente ia pregar o evangelho, ele procurava quem? O judeu. Né? Ele procurava uma sinagoga, e depois ele ia ao gentio. Então, a preocupação desse homem era tamanha. E por que isso, né? Porque Paulo aqui fala, né, que os judeus, eles pensavam, porque eles tinham sido o povo escolhido por Deus, né, na história da humanidade, Deus escolheu um povo em Abraão, e a esse povo deu privilégios. Né? Então, eles achavam, pelo fato de eles serem chamados povo de Deus, eles já eram salvos, já eram realmente os filhos de Deus. Né? E é isso que Paulo vai mostrar para eles, que eles tinham uma compreensão errada a esse respeito. Então, no verso 4, ele diz, olha, são israelitas, né? Pertence-lhes a adoção, foram adotados por Deus, e também a glória, eles viram a glória de Deus, né? Viram o poder de Deus demonstrado na história do povo de Israel, grandes feitos, maravilhas, milagres após milagres, né? Eles tiveram esse privilégio. Diz aqui, as alianças foram feitas com o povo de Israel. A legislação, a Bíblia diz que não há povo no mundo que recebeu uma lei, uma legislação tão perfeita, né? Tão maravilhosa como o povo judeu. Diz aqui o culto. Deus ensinou a eles a forma correta, a maneira mesmo de o adorar, como Deus requer uma verdadeira adoração. Diz aqui, todas as promessas foram dadas a esse povo. Desse povo, né, veio todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né, deles vieram. E também deles descende quem? O Cristo. Jesus, humanamente falando, ele é judeu, não é? Ele nasceu no meio do povo judeu, o qual é segundo a carne, né? Igual a eles na carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E no meio dessas promessas, Deus sempre mostrou que haveria o Messias, né? O Redentor, aquele que ia libertar o povo da opressão, da escravidão, do pecado. Então, a maioria do povo de Israel, eles não entenderam isso. Eles achavam que esses privilégios eles já tinham, então não precisavam fazer mais nada, né? Então, Paulo vai mostrar a eles, né, que o fato de eles terem recebido esses privilégios não assim garantia que eles eram realmente os filhos de Deus, né? Verdadeiramente. Eram até como nação escolhida, mas como salvação, não. E isso, irmãos, gera um grande problema, né, com o povo de Israel. Por quê? Porque aqui está ligada a soberania de Deus quanto à eleição. Então, Paulo vai mostrar para eles, não é, que em 3 perguntas aqui recorrentes, que eles deveriam entender de outra forma, porque eles achavam que já era, né? Assim como nós ensinamos aqui, o fato de você vir aqui nessa igreja, dizer que é evangélico, dizer que é da Hebron, ou que foi batizado, ou que não sei o que, isso não garante que você é filho de Deus. Nem o fato de você ter nascido num lar cristão, porque Rafael, Rodrigo e Rebeca, por exemplo, né, nasceram num lar que nós ensinamos a palavra de Deus, mas nem por isso garantia ou garante que eles são filhos de Deus. Escute, meu amado, nós aprendemos e ensinamos aqui, né? Pastor Fred dizia, o filho de peixe é o quê? É peixinho. O filho do gato é gatinho. Mas o filho do crente
Ele não é crentinho, não. Ele é pecador. Né? Então, ensina teu filho que, apesar dele ter nascido num lar cristão, ele é pecador. E o povo judeu não via dessa forma. Então, eles confiavam, né, naquilo que eles já tinham recebido. Então, Paulo aqui, no capítulo 9, 10 e 11, vai mostrar essa realidade. E nós estamos vendo aqui, né, a partir do verso 6, vem uma pergunta. Veja, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, há infalibilidade da palavra de Deus ou das promessas de Deus, pelo fato de muitos que são de Israel não terem crido no Cristo, no Salvador, no Messias, e a maioria, aliás, do povo não reconhece, e até hoje, Jesus como o Messias Salvador. A palavra de Deus falhou, porque aqueles que não crerem, né, em Cristo como Messias, como Salvador, vão ser condenados, mesmo sendo filho de Israel, mesmo sendo do povo de Deus. Estão entendendo? Então, Deus falhou com eles, a palavra de Deus, nas suas promessas, na sua palavra. Paulo vai mostrar que Deus não falhou, né? E na semana passada nós vimos isso, né? E aí ele vai explicar, pelo fato mesmo de Deus ter escolhido, né, dentre os filhos de Israel, eleito até dentro dos filhos de Israel, aqueles que, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua soberania, ele escolhe uns, né, para a salvação e outros não. Isso é unicamente atribuição de Deus. Deus escolhe. Ele dá 2 exemplos. Nós vimos no último estudo, né, em relação aos filhos de Israel. Ele falou que em Abraão, né, o filho de Abraão, aqui verso 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ou seja, nós vimos semana passada, né, que Deus não falhou as suas promessas, porque a promessa de Deus é para com o filho da promessa. E Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Mas Abraão já com idade avançada e Sara também, o filho não vinha, né? Então deram um jeitinho humano. Fizeram um acordo lá, a Sara deu a Agar, a Abrão, e dele veio Ismael, filho de Abraão. Pensavam que Deus tinha cumprido a sua promessa, mas não. A promessa não estava em Ismael, mas em Abraão e Sara, o fruto. Né? Então Deus fez um milagre e veio mesmo Isaque, ou seja, a promessa não falhou, porque apesar de Ismael ser filho de Abraão na carne, ele não era filho da promessa. Ou seja, a escolha estava em Isaque, não em Ismael. E assim também, outro exemplo que ele dá, né, no verso 10, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, soberania de Deus. Né? Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço,
como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, Deus escolheu Jacó e não a Esaú. A promessa está com o filho da promessa, né, em Jacó. Ou seja, isso complica, porque é o que nós vamos falar hoje à noite, né? Hoje pela manhã. A infalibilidade da palavra de Deus em suas promessas, de forma nenhuma, porque Deus escolheu um descendente, um remanescente, né? Um espiritual. Então, no meio daquela nação, no meio dos filhos de Israel, o Israel, como nós falamos, dentro do Israel. Não é pelo fato, né, de serem filhos de Abraão na carne, como Ismael, como Esaú, que eram filhos de Deus, não. Mas é filhos da promessa, da fé, pela fé. Então Deus não falhou com a sua palavra, nem com as suas promessas em relação a isso, né? Mas aqui, amados irmãos, vem a segunda pergunta. É o que nós lemos hoje pela manhã, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, pelo fato dele ter amado a Jacó e ter aborrecido de Esaú? Aí Paulo vai dar um sonoro aqui, olha, de modo nenhum, né? De modo nenhum. Ou seja, não há infalibilidade na palavra de Deus, nem nas promessas de Deus, e também não há injustiça da parte de Deus em escolher um em detrimento do outro. Ou seja, Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. É muito duro, né? Ouvir isso aqui. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós, o homem pecador, o homem caído, não é? Ele vai dizer para Deus que Deus é injusto, que há injustiça da parte de Deus. Espera aí, isso não é justo, né? Como é que o Senhor vai escolher um e o outro não? Sabe, meus amados, Paulo vai dar 2 exemplos aqui na própria palavra de Deus, demonstrando que Deus, ele é justo. E eu lhe digo logo de início, Deus, ele é um reto juiz. Deus fará justiça em toda a terra. Não há um mínimo, né, de pensamento injusto da parte de Deus. Deus é soberano. Deus, ele é o Criador. Deus é Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. É que a palavra de Deus diz. Nós é que somos limitados e achamos que Deus é injusto, né? Como diz aqui, olha, na própria palavra. E a resposta de Paulo, nós vamos ver, ele vai dizer aqui no verso 15, olha, pois ele diz a Moisés, é Deus dizendo a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, Paulo vai mostrar que Deus, ele continua sendo Deus, ele não é injusto, mas se ele aprouver ter misericórdia e se ter compaixão de alguém, ele vai ter, né? E a outra coisa que ele vai dizer está aqui no verso 18, olha. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. E ele vai continuar sendo Deus justo, perfeito, e é isso que nós vamos ver, né? Que Deus me ajude, viu?
É um assunto muito difícil, delicado. Mas olha, estabelecer que Deus é justo, viu? Deus é santo. Deus fará justiça em toda a terra. Então, amados, diante disso, o problema está contigo, comigo. E nós não aceitamos devido à nossa condição. Temos que voltar aos princípios, né? O homem pecador questionar porque Deus escolheu um e não o outro, né? Que isso é injustiça. Amados, Deus criou tudo perfeito. A perfeição, né? Deus é um criador, nós lemos nas Sagradas Escrituras, cheio de graça, de justiça, de bondade. E o que aconteceu com essa criação dele, não é? Deus criou o homem e a mulher, nós sabemos, e eles o quê? Desobedeceram a Deus, caíram realmente em pecado, em desobediência, em desgraça mesmo. Perdeu-se a comunhão com Deus e nos tornamos, né, inimigos de Deus, separados de Deus. E a Bíblia diz isso, lá em Romanos 5,12 nós passamos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos, né? Todos pecaram. Todos. A morte passou a todos porque todos pecaram. Então, antes de nascer, escute, você e eu já somos pecadores. Já somos inimigos de Deus. Já estamos destituídos realmente da glória de Deus. Por isso que Paulo fala aqui no verso 11, olha, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Ou seja, o fato de eles não terem ainda nascido nesse mundo, não os exime, porque eles eram já pecadores diante de Deus. Não é? O que o salmista Davi diz? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desculpa, Neif, mas a Ana que está aí, não, Alice, desculpa, né? A Alice que está aí, maravilhosa, todos nós estamos esperando, mas a Alice é pecadora. Ela é pecadora. Já está aí porque ela é o fruto da união de dois pecadores, o Jorge e a Neif. Né? Essa contaminação que veio de Adão e Eva. Então, amados, aqui Jacó e Esaú, eles não tinham ainda praticado o bem e o mal, mas já eram pecadores diante de Deus. Não tinham nem nascido ainda. Ou seja, não precisa nascer para ser pecador, mas você já nasce pecador. Então, o pecador, ele não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Então, dizer que Deus escolheu um em detrimento de outro é loucura para o homem natural. Deus é injusto, né? Porque ele escolheu A e não B. Isso é do homem, isso é humano. Ou seja, Deus aplica a sua palavra. Todos pecaram, né? Romanos 3, 23, diz aqui, olha, bem, nós já vimos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 11 ele diz, no verso 10, como está escrito, não há justo, nem sequer um. E nós vimos que aqui está incluído tanto judeu, não é, como gentio. Todos são pecadores à vista de Deus. Não há justo nenhum sequer. Então, amado, cabe a Deus, né, demonstrar e mostrar a sua o quê? Misericórdia, a sua compaixão para conosco,
nós pecadores. E foi isso que ele fez aqui, olha, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, né? Ou seja, a escolha, a predestinação, nós vimos isso em uns estudos atrás, né? A eleição de Deus. A Bíblia diz que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é soberania de Deus. Não adianta você e eu questionar, viu? Porque nós vamos nos dar mal, se dar mal em relação a isso. Não questiona Deus em relação à sua soberania, em relação à eleição para que prevalecesse. E ele diz aqui, olha, não por obras, não é? Porque Deus chama, é segundo a sua, diz aqui, misericórdia e a sua compaixão, a quem lhe apraz chamar. Não por obras, ou seja, por merecimento meu ou teu. Porque nós não merecemos, nem Jacó, nem Esaú merecia. Todos nós, irmãos, merecemos a condenação. Entenderam? Então, não tem nenhum bonzinho aqui, não. Para com esse pensamento, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não, tu mereces, é um inferno. Sinceramente, é para mexer mesmo, é para chocar, sabe? É para você ficar até irritado, né? Mas não é comigo, não, é com Deus, sabe? É Deus que está dizendo. Tu não merece nada, nem eu, merecemos o inferno, a separação de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, diz aqui, né? Na concepção. E não só na concepção, mas a partir do momento em que nasce, o Jorge e a Ney vão ver a Alice pecando, né? Desde pequenininha. Só demonstrando o que ela é. Irmãos, não adianta botar panos quentes, que chama? Em cima da verdade, não. A verdade é para ser dita, a verdade dói, né? Então, diz aqui, olha, não por obras, porque a gente pensa que fazendo alguma coisa para agradar a Deus vai quebrar o nosso galho. Não vai, porque Deus não aceita obras de mãos iníquas, mesmo que sejam boas à nossa vista, mas diante de Deus não presta. É como trapo de imundícia, né? Que é obra de pecador. A obra que Deus aceita em relação à sua soberania, à salvação, é a única obra de Jesus Cristo. Por isso que os judeus, né, estavam com esse pensamento, eu sou filho de Abraão, então eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Hércules da Simone, ele é pastor, a Simone é pastora, né? Eu brinco com ela. Fale não. Então os meninos, não, eles são pecadores. Precisam da compaixão, da misericórdia de Deus, daquele que chama, né? E Deus chama, irmãos. Nós vamos ver mais à frente. Deus chama, só tem um jeito de Deus chamar. É através da sua palavra, né? Mas diz aqui, mas é por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, né? A Rebeca. Porque os meninos estavam no maior confusão, né? Brigando dentro do ventre do útero da Rebeca. E ela, mas Senhor, o que está acontecendo, né? Aí ele diz, daí de ti vai ser 2 nações. Mas o mais novo vai ser maior do que o mais velho. E o mais velho vai servir ao mais novo. Deus já sabia, né? Interessante que nós vamos ver mais à frente. Então diz aqui, olha, como está escrito, o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Sabe, irmãos, Deus aqui demonstra realmente a sua misericórdia e a sua compaixão. Aí que vem o ponto. A quem lhe apraz. Ele escolheu simplesmente Jacó e não Esaú. Aí Paulo vai dar aqui duas passagens da Bíblia
do Velho Testamento para explicar o que aconteceu com Moisés e com o faraó, né? Então diz aqui, olha, no verso 15, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Êxodo 33, verso 19. É essa passagem aqui que o apóstolo Paulo citou para mostrar a soberania de Deus, né, na eleição, na escolha. Então diz aqui: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, isso não vai mudar, viu? Deus é Deus e é da essência dele. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? Deus, né, chamou Moisés. Moisés era pecador, viu? Era pecador, um assassino, né? Mas Deus chamou Moisés e disse para ele que ele tinha uma grande missão: libertar o povo dele lá do Egito. 400 anos o povo debaixo da servidão, né? Então o que aconteceu? Deus levantou Moisés, Moisés resistiu, né? Não, eu não tenho capacidade, não sei o quê, começou a botar desculpa, mas Deus tinha o escolhido para essa missão. E ele diz: olha, agora tu vais lá com o faraó e diz para ele que ele liberte o meu povo, para o meu povo me adorar no deserto. E antes disso, Moisés subiu no Monte Sinai, né? Passou 40 dias e 40 noites recebendo a lei, os estatutos. E nesse tempo, o povo que tinha ficado lá no arraial reclamaram: ei, cadê esse Moisés aí, né, que subiu? Olha aqui no capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava ao descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Olha o povo, né? O povo queria um culto mais rápido, né? Uma coisa. Moisés estava 40 dias adorando a Deus e eles aguardam. Não, vamos quebrar um galho aqui. Chamou o Arão, pressionaram, aí fizeram um bezerro de ouro para adorar. Esse agora é o nosso Deus, né? Olha o que o povo fez. Então, Deus, amados irmãos, disse que ia exterminar com esse povo, né? E aí Moisés intercede pelo povo e Deus ouve a oração de Moisés. Não por causa de Moisés, nem também por causa do povo, mas ele diz, né? Farei passar, verso 19, 33, a minha bondade diante de ti, de Moisés, e te proclamarei o nome do Senhor, porque terei misericórdia de quem eu tiver, né, de quem eu quiser ter, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então, veja, né, que o povo não merecia a misericórdia, a compaixão de Deus, não. Esquece de Deus, se afasta de Deus, estão nem aí para Deus. Mas Deus usou da sua graça e da misericórdia.
Não com todos, viu? Porque depois, se você ler a história direitinho, Moisés mandou, né, os levitas matar, sabe quantos? Mais de 3.000 adoradores foram mortos naquele dia, dentre o povo. Mas aqui, Paulo volta a estar mostrando, olha, Deus diz, eu vou ter misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e vou me compadecer de quem me aprouver ter compaixão. Então, irmãos, amados, né? Aconteceu e continua acontecendo em toda a história da humanidade, né? Deus tem misericórdia, Deus se compadece do desgraçado pecador. Não foi assim com Adão? Adão pecou, se afastou de Deus e Deus foi buscar Adão e mostrou mesmo o caminho. Não foi assim com Abel? Deus mostrou o caminho a Abel. E com Caim, né? Caim rejeitou. Deus diz, olha, Caim, se tu procederes bem, tu vai ser aceito. Mas ele não quis, né? E continuou. O livro de Hebreus mostra, né, esses homens, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Salomão, Josias, Samuel, Daniel, Isaías, homens e mulheres que receberam misericórdia, né, e compaixão de Deus. Não foram todos, não. Mas sabe, irmãos, o que eu quero mostrar é que Deus revela, né, a sua graça, a sua misericórdia, mostra a todos. Mas nem todos vão receber essa graça e essa misericórdia. E nem por isso Deus vai deixar de ser justo, porque nós não merecemos, né? Então diz aqui, olha, no verso 16, assim, pois, não depende de quem quer. É interessante. Ou seja, a salvação de Deus, né, a sua graça, a sua misericórdia, não depende de quem quer. Sabe por quê, irmãos? Aqui mesmo em Romanos, o homem não quer. Interessante, né? O homem não quer. O homem rejeita. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 3, versículo 10. Não é? Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o homem não quer buscar a Deus, né? O homem rejeita a Deus. Ele prefere o quê? Prefere servir ao diabo, prefere servir ao mundo e prefere servir à carne. Buscar a Deus, não. Ele rejeita o homem. É fato, né? Até na nossa vida a gente prova isso. É difícil querer realmente buscar a Deus. Então, é fato. O homem não quer buscar a Deus. Por isso que diz aqui, né, o Paulo, olha, assim não depende de quem quer, porque o homem não quer, né? Ele rejeita. Normalmente, o homem se afasta de Deus. Não foi o que aconteceu com Adão? O que aconteceu com Adão? Quando ele se viu, né, a sua condição de pecador, o pecador, é o retrato do pecador, ele, dá no pé de Deus, né? Ele prefere o pecado, ele prefere a injustiça, ele prefere mesmo satisfazer os seus desejos. Por isso que Efésios 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, o meu pai, o meu antigo pai, eu fazia os desejos dele. Segundo o curso do mundo, né? Fazendo mesmo aquilo que o mundo dita, aquilo que o mundo mesmo faz e incentiva a fazer, que é contra Deus, e a minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nessa condição, filhos da ira, desobediente a Deus e fugindo de Deus, né? O homem não quer buscar a Deus. E aí Paulo diz, olha,
ou de quem corre, não é? O homem não quer e o homem corre de Deus, se afasta de Deus. Olha o que diz aqui, Romanos 3,12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, e os seus pés são velozes para derramar o sangue. E nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, então, a Bíblia declara que o homem não quer e o homem não corre para buscar a Deus, né? Para encontrar realmente a salvação de Deus. Então, ele diz no verso 16, pois assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia para com o homem. Então, João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13, explica, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem, os quais não... É bom, né? Vamos ler aqui, é melhor. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não foi de nascimento humano, né? Não foi do sangue, da vontade do homem humana, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque o homem corre, mas para longe de Deus, né? O homem quer ficar longe de Deus, porque ele prefere o seu pecado, ele prefere estar nos prazeres, né? Que a Bíblia fala, é prazeroso o pecado, não é mentira não, mas são prazeres transitórios. Então diz aqui, mas é de Deus, é Deus que coloca, né, a vontade no homem de buscá-lo, realmente de correr para Ele. Lembra o que aconteceu com Pedro? Quando Jesus perguntou, Pedro, o que dizem os homens que eu sou? Aliás, para os profetas. Um diz que tu é Elias, outros o profeta e tal. Mas vós, o que dizer de mim? Então Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Jesus falou, olha, Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Deus usa de misericórdia, de compaixão a quem Ele quer, né? Sabe, irmãos, e Ele continua justo, ou seja, o homem ser salvo depende de Deus, é exclusivamente da chamada de Deus, da misericórdia de Deus. Agora, né, Deus revela a sua vontade para os homens. A Bíblia diz que a vontade de Deus para todos é que nenhum homem pereça. Deus não tem prazer na morte do iníquo, na morte do ímpio, não. Deus não tem prazer. A vontade de Deus é que o homem se arrependa, né? Que chegue mesmo ao arrependimento. E Deus mostra o caminho, mostrou desde o início. Olha, Adão, a forma correta é essa, Deus sacrificou um animal para cobrir o seu pecado. Deus mostrou em toda a história, apontou, né, lá no Jardim do Éden, que viria o Messias, o Salvador, aquele que ia tirar, né, a autoridade do Satanás. E revelou ao longo da história aos patriarcas, a Abraão, a Isaque. A Bíblia diz que Abraão viu o meu dia, né? Moisés, os profetas, Jesus Cristo veio
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então Deus revela o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia ao homem. Mas o homem, nós vamos ver mais adiante, né? Prefere o quê? Se afastar de Deus, não crer realmente na palavra de Deus. E aí continua aqui, né? Olha o outro exemplo que Paulo dá. Porque a Escritura diz, verso 17: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Irmãos, Deus levantou o Faraó. E a Bíblia diz que foi para mostrar o poder dele e o nome dele ser anunciado pelo que ia acontecer, né? E nós sabemos a história também, né? Quando Deus disse: olha, Moisés, vai lá, se apresenta a Faraó e diz que Deus mandou ele libertar o meu povo para me servir no deserto. O que foi que Faraó falou? Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo novamente. Capítulo 5, verso 1, diz assim, olha: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Os irmãos sabem o resultado, né? A Bíblia diz que Deus mandou praga após praga, e Faraó convocava os seus magos, os seus sábios, e eles repetiam muitas coisas, e cada vez dessa, a Bíblia diz que se endurecia mais o coração de Faraó, né? O coração do Faraó estava duro, endurecido diante de Deus. Amado, o coração do homem, meu e seu caído, ele já é duro, petrificado em relação a Deus. Deus está falando e a pessoa não quer saber, assim como, quem é Deus? Né? Deus está dizendo, tu precisa de arrependimento, tu precisa de misericórdia, eu já te dei tudo isso, mas quem é Deus? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o que eu quero, aqui nesse pedaço quem manda sou eu, né? Eu sou o cara da minha vida, eu faço o que eu quero. Deus, quem é Deus? Então o coração duro, sabe, irmãos? E praga após praga, o coração do Faraó duro diante de Deus. Sabe? Na 7ª praga em diante, depois você lê direitinho, que aí foi Deus que endureceu o coração do Faraó. Foi o contrário, não é? Por isso que diz aqui, volte para capítulo 9, verso 18, diz assim, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Sabe, irmãos, isso aqui é interessante. Há várias passagens, né, nas Escrituras, principalmente essas, que Deus está endurecendo um coração já duro diante dele. Entendeu? Isso é muito perigoso. É temeroso alguém continuar duro diante de Deus, falando, mostrando. Deus mostrou esse homem, olha, eu sou Deus. Os milagres que eu estou fazendo diante de ti, do que está acontecendo no meio da tua casa, do teu povo e tal. Eu quero, faça, obedece, se rende, se submete à minha palavra. E Faraó, cada vez mais duro, né? Aí Deus deu um basta, endureceu agora
realmente o coração de Faraó. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, e também endurece a quem lhe apraz. O coração já estava duro, tu não quer, então agora tu vai ver, né? Agora é comigo. Sabe, meus amados, nós devemos ter muito cuidado em relação ao nosso coração diante de Deus. Ele continua falando nos púlpitos das igrejas que estão pregando a palavra, nas ruas, nas praças, os missionários, pregando essa compaixão de Deus. A Bíblia diz que Deus viu a condição do homem, né? Teve compaixão, usou de misericórdia, viu a nossa miserabilidade, morto, perdido, e mandou a salvação de Jesus Cristo. E o homem continua rejeitando, coração duro de pedra, né? Eu lembro de um amado irmão que está na glória. Ele orava pela esposa dele e dizia: Senhor, transforma aquele coração de pedra num coração de carne, né? Mas a pessoa continua endurecida. Sabe, irmãos, isso é muito perigoso. Abra sua Bíblia aqui mesmo em Romanos, capítulo 1, verso 18, diz assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus tem se manifestado, né? A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, pelos atributos até invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, até é percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus já se revelou pela criação, pelo aquilo que Ele faz, a revelação de Jesus Cristo, tudo. Então diz aqui, olha, tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Né? Ou seja, o homem não tem desculpa diante de Deus. E diz aqui, olha, verso 21, o porquê. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, sabe que Deus existe, mas rejeita, escute, rejeita o conhecimento de Deus, viu? Esse Deus aí para mim não existe. Zombam, brincam. É muito sério, irmãos, isso. É questão de vida ou morte. Mas os homens rejeitam o conhecimento de Deus. Veja, não o glorificaram como Deus. Recusam glorificar a Deus. Recusam. E diz aqui, nem lhe deram graças, ou seja, desprezam a graça de Deus. Esse é o homem. Rejeita o conhecimento de Deus, recusa glorificar a Deus e despreza a graça de Deus. Então diz aqui, né? Antes disso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, assim como de aves, quadrúpedes e répteis. Trocaram, inverteram. Aí verso 24, por isso Deus agora vai endurecer os seus corações. Olha só, pelo fato de terem rejeitado, recusado, desprezado, por isso Deus agora entrega o homem, viu? Endurece o coração dele, a imundícia. E aí ele vai praticar coisas que desonram a Deus, os próprios corpos, é uma coisa terrível, né? Homem com homem, mulher com mulher, chega à degradação total, chega mesmo ao ralo, ao fundo da lama do poço, sabe? Mas veja, diz, olha, verso 28, e por haverem desprezado, né, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de coisa que não presta, ou seja,
Coração endurecido por Deus agora. Ah, recusaram, não querem saber, então toma. A 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, olha. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mesma coisa, rejeitaram, né, o conhecimento de Deus, desprezaram a graça de Deus e rejeitaram a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Por esse motivo, o coração estava duro, agora Deus vai endurecer o coração do homem, né? Diz aqui, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, e a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitam, né, com a injustiça. Sabe, amados, Deus é Deus. Deus é justo. Deus é reto. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus é amor, mas Ele é justiça. E nós, aqui nessa manhã, nós devemos nos submeter à Sua palavra, a coisas difíceis de entender, né? Muito difícil, porque Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Mas Ele é justo. As coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. A eleição de Deus, a salvação de Deus é relativa única e exclusivamente à sua soberania, à sua vontade. Quem somos nós? Quem sou eu para questionar a Deus? Deus é justo. Sabe, a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, né? Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. A Bíblia diz que o perigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se rejeitarmos? Sabe, amados, se o seu coração ainda está duro, petrificado pela tua vontade, porque você está desprezando a Deus, está mesmo desprezando a graça de Deus, rejeitando a sua misericórdia, rejeitando a sua graça, muito cuidado, porque vai chegar uma hora em que é Deus que vai endurecer o teu coração. Aí não tem mais jeito, não. Sinceramente. Vamos agradecer muito, né? A misericórdia, a compaixão. E Ele continua chamando. E está chamando hoje pela manhã. O seu método não muda. A chamada de Deus para a salvação é pela palavra, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A injustiça da parte de Deus em suas escolhas? Paulo diz, de modo nenhum. Irmão, nós temos que nos submeter, nos humilhar à presença de Deus e agradecer de todo o meu coração. Eu estava muito temeroso, sabe? Mas dizer, Senhor, hoje pela manhã, eu quero exaltar a tua justiça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor por mim, o miserável. E quando eu ouvi, amados irmãos, quem eu era, quem eu não prestava, meu coração era duro, viu? Mas eu me submeti à sua vontade. E pela graça de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele me chamou pela sua soberania. E hoje sim, eu sou filho de Deus, viu? E é isso que o povo de Israel tem que fazer, tinha que fazer, né? Não porque era filho de Abraão, não, mas porque
A chamada verdadeira é pela fé. É uma obra de fé. Se você não tem fé, peça a Deus. A Bíblia diz que é um dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Ele dá a quem pede. Aquele que se humilha, aquele que se chega. E ele vai ser justo, viu? Mas se não, muito cuidado, né? Como diz aqui. Logo ele tem misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Amados irmãos, nós vamos continuar. Mas há a infalibilidade da palavra de Deus e das suas promessas? Deus falhou? Não. Há a injustiça da parte de Deus em escolher um em detrimento de outro? Não. Que Deus seja honrado, exaltado e glorificado. Que Deus seja verdadeiro, né? E todo homem mentiroso. Pai, nós reconhecemos, Senhor, me perdoa por faltar até palavras, mas nós somos muito pequenos, falhos, homens, e o Senhor tem toda a sabedoria. Mas que nessa manhã, Pai, esse pequeno grupo aqui possa ter ficado claro, notório, a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão para com todos os homens, miseráveis pecadores. Antes de nascer, nós já merecemos o inferno, Senhor, a separação. Mas aprove a Ti mandar Jesus Cristo como Salvador. Desde Adão até a chegada dele, tinha que olhar para frente, confiar nessa compaixão, nessa misericórdia. E de hoje temos que olhar para trás, aquele dia em que Jesus Cristo veio como Salvador. E nós podemos nos tornar filhos de Deus só mesmo através de Jesus Cristo, o Salvador. Tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão de cada um de nós, aqueles que já estão com os corações amolecidos, entregue a Ti, nós louvamos ao Senhor. E talvez nessa manhã ainda tenha alguém aqui com o coração duro. Senhor, não endureça, mas que essa pessoa possa amolecer mesmo o seu coração, entregando a sua vida ao Senhor. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.